Boa tarde, pessoal. Aqui quem está falando é a professora Lívia e vamos lá fazer a correção da atividade de inglês da penúltima aula. A atividade que abordou o Simple Present e o Present Continuous. Bom, antes da gente sair para esse isolamento social, a gente estava trabalhando o Simple Present. E a gente viu que é o tempo verbal que fala das nossas atividades diárias, do nosso hobby. Dos nossos hobbies, né? E o present continuous é o tempo usado para descrever as ações do momento. Como cada um fala de coisa diferente do outro, eles também vão precisar de estruturas, não é, nas frases diferenciadas. Então, vamos ver. O Simple Present, ele tem, vamos dizer assim, uma estrutura mais peculiar, mais diferenciada e mais independente. Por que a gente diz isso? Porque no Simple Present, a gente vai ter, nas frases afirmativas, o pronome, o verbo e o complemento. Lembrando que esse verbo aqui vai ter o acréscimo do S dependendo do pronome, que são os pronomes das terceiras pessoas do singular, she, he, it. E também, né, vai ter a presença dos auxiliares do ou das, tanto nas frases negativas quanto nas frases interrogativas. Já o present continuous, ele vai utilizar o verbo to be como uma espécie de verbo auxiliar e o verbo principal, que vai ter o acréscimo do ing, tá certo? Bom, aqui a gente viu, né, que ambas as frases precisam de complementos. Aí eu listei aqui alguns complementos para vocês. Complementos do present continuous, né, expressões do present continuous. Right now, now, at the moment. Right now, agora mesmo. Now, agora. At the moment, no momento. Então, são complementos das frases do present continuous, que descrevem as ações do momento. As expressões do simple present, ou os complementos das frases do simple present, como são frases que vão falar do meu dia a dia, dos hobbies que eu tenho, elas terão como complemento dias da semana, complementos que a gente chama de expressions of time, como every day, twice a week, né? Once a week, once a month, on weekend, all day. Advérbios de frequência como always, never, rarely, often e assim vai, tá bom? Então, vamos para a atividade. Na atividade, eu coloquei essas frases, não é, com espaços vazios, espaços em brancos para vocês completarem. E aí vocês, de acordo com a frase, com o complemento, vocês observariam se seria simple present ou present continuous. Na primeira frase, a gente tem aqui o espaço e depois a gente tem you, que é o pronome você, come, que é o verbo, e tonight, que é o complemento. E depois a gente tem essa interrogação. É muito importante observar que tipo de frase a gente tem para saber o complemento adequado que ela precisa. Nessa frase, eu tenho como complemento tonight. Tonight significa esta noite. Então, se é algo para esta noite, eu já sei que não é uma coisa diária, que não é uma coisa do meu hobby, não é uma coisa para esta noite. Então, eu já sei que eu vou precisar do present continuous. Como eu vejo essa interrogação aqui, eu já sei que é uma pergunta, então eu vou precisar da estrutura de perguntas. Como o present continuous usa as estruturas das frases do verbo to be, a resposta certa seria essa daqui. Are, que é o verbo to be que combina com o pronome you, e coming com o ing. O que foi que eu fiz para acrescentar esse ing no verbo come? Eu tive que tirar esse e, não é isso? Quando o verbo termina em e, a gente tira o e e acrescentei ing, certo? Vamos para a próxima. Na próxima frase, eu tenho também uma pergunta,
Não é só que dessa vez eu tenho o complemento every day. Eu disse a vocês que every day é um complemento do simple present, porque é uma coisa que eu faço todos os dias, faz parte da minha rotina. Então, eu vou precisar da estrutura de pergunta do simple present. Como eu tenho a terceira pessoa do singular aqui, ó, como pronome he, ele, eu vou precisar do auxiliar das, seguido do pronome he, e o verbo it sem S, porque se trata de uma pergunta e o S já está no auxiliar das, ok? Letra C. Oh my God. Botei a resposta antes do tempo. É fogo, né? Mas bora lá. Na letra C, eu tenho uma frase afirmativa, tá vendo, ó? Pontinho aqui, não tem not, então é afirmativa. Como eu tenho a expressão at the moment, no momento, já sei que eu vou precisar do present continuous, estou falando de algo do momento. Se o pronome é I, o verbo to be que combina com I vai ser am. Acrescento o ing no verbo principal work, que está aqui. I am working at the moment, ok? Na letra D, eu tenho mais uma pergunta. E na letra D, eu tenho o complemento often, que é um advérbio de frequência. Sabendo disso, eu já sei que vou precisar do simple present. Pergunta simple present, de novo, pronome he. Então, vai ser does he, muda só o verbo agora, does he come to London often? Se tiver alguma dúvida na tradução, letra A, are you coming tonight? Você está vindo essa noite. Letter B, does he eat rice every day? Ele come arroz todos os dias. Na letra C, eu estou trabalhando no momento. E na letra D, ele vem para Londres com frequência? Ou ele vem a Londres com frequência? Certo? Vamos para a próxima. Letra E, eu tenho aqui now como complemento, agora. Não tenho not, não tenho interrogação, então eu tenho uma frase afirmativa. Se ele está fazendo algo agora, eu vou precisar do present continuous. Se o meu pronome é he, o verbo to be que vai combinar com he é is. He is playing tennis now. Peguei o verbo play, né? Acrescentei ing. Ele está jogando tênis agora. Letter F, letra F, eu tenho aqui you come to the cinema later. Essa expressão later ou later quer dizer mais tarde. Então, você virá para o cinema mais tarde, você está vindo mais tarde. Então, present continuous, como é uma question, uma pergunta, eu vou precisar do verb to be no início, verbo to be no início da frase, seguido do pronome que eu já botei para vocês. O verbo, de novo, terminado em E, ó, come. Tirei esse e acrescentei ing, ok? Lembrando, por que aqui está começando com o verbo to be? Porque é uma pergunta. Por que aqui está começando com pronome? Porque é uma frase afirmativa, ok? As estruturas são diferenciadas, como vocês já viram desde o 6º, 7º ano. Na letra G, na letra G, eu tenho tomorrow como complemento. Eita, que esse verbo come apareceu o verbo todo, o tempo todo, né? Então, eu quero dizer, no caso, é uma frase, né, que vai negar. Então, eu vou dizer que eles não virão para a festa amanhã. Então, ó, not come. Já tem o pronome they, eles. Tem o pontinho aqui, então não é question, não é pergunta. Então, eles não virão. Como é que eu faço isso? They are not. Are é o verbo que combina com o pronome are. Not, que é para negar, não é isso? A gente viu que o not vem depois do verbo to be. Ou a forma contraída, they aren't coming. O verbo continua com o ing, certo? O verbo principal. Na letra H, eu tenho Betty, tracinho, play tennis on Sundays. Um erro meu, eu botei o tracinho aqui, que não era para ter botado. Isso aqui
é uma expressão verbal, né? Play tennis, ou eu botaria só o play, ou botaria play tennis junto, então já peço desculpa a vocês por ter botado essa barrinha, pode ter confundido alguns. Mas como complemento dessa frase, eu tenho on Sundays, que é um dia da semana, nos domingos, aos domingos. Então, como é uma coisa que ela faz, não é todos os domingos, é um hobby dela, vou precisar do simple present. Sabendo disso, eu complemento com o verbo play, só que acrescido do S, porque Betty é terceira pessoa do singular, ela, she. Então, vai ficar Betty play tennis on Sundays. Plays tennis, sorry, desculpa. Betty plays tennis on Sundays. Então, frase afirmativa, certo? Sobre um hobby de Betty, então, simple present. Como é afirmativa, terceira pessoa do singular, eu boto S no verbo. Na letra I, eu tenho they go to a restaurant every Sunday. Go é o verbo que eu tenho que completar essa frase. O meu complemento é every Sunday. Every Sunday também é um complemento do simple present, porque mostra alguma coisa que eu faço todos os domingos. De novo, Sundays. E o complemento vai ficar they go to a restaurant every Sunday. Só peguei o verbo e coloquei aqui, tá certo? Porque não precisou de ing, porque não é do present continuous. Não precisa de s, porque aqui é terceira pessoa do plural, eles ou elas. Letra J, eu tenho Paula study on weekend. On weekend significa nos finais de semana. Também se trata de algo que a pessoa faz, não é? Cotidianamente. Então, se trata da rotina, do cotidiano, eu já sei que eu vou precisar do simple present. Como eu vejo essa interrogaçãozinha aqui, eu já sei que é uma pergunta. Se é pergunta do simple present, quem começa é o auxiliar das, porque eu estou falando de Paula, terceira pessoa do singular, e o verbo study, normalzinho do jeitinho que está aqui, porque o S já está no auxiliar. Para terminar, a gente tem a letra K, she sleep right now, uma question, uma pergunta, e eu tenho right now como complemento. Right now significa agora mesmo, e aí eu já sei que é present continuous. Se é present continuous, eu já sei que eu vou precisar do verbo to be e de ing no verbo principal. Então, como é que vai ficar? Is, que é o verbo to be que combina com o pronome she, sleeping, que é o verbo principal já com o ing. Ela está dormindo agora? Infelizmente não, né? A gente está aqui trabalhando e eu espero que vocês tenham entendido, né, que eu tenha ajudado a tirar as dúvidas de vocês. É isso aí, até a próxima. Qualquer coisa, estou à disposição. Beijos!